Graças a Deus, irmãos. Amém. E vamos abrir nossas Bíblias hoje em nada mais, sem novidades. Novamente em Jó. Só que agora o capítulo 3. Eu acho que até 2050 eu termino Jó. Gente, vou ficar PhD em Jó. E vamos ler o versículo 2. Mas durante todo o sermão, vamos trabalhar todo o capítulo. Então, caso alguém queira ficar com a Bíblia aberta ou o aplicativo. E hoje, desde a abertura, realmente Deus fala, né? O Fábio já começou dizendo sobre que nenhum homem consegue retirar ou acrescentar uma hora em sua vida. O pastor José vem falar sobre o tempo que deveríamos realmente ofertar a Deus, que não é nós, é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Essas 24 horas que nós temos, nenhum minuto é nosso. É tudo para Ele, por meio dEle e sempre para Ele. E a Carol no louvor disse que a nossa saúde não é nossa. A nossa saúde nunca foi sua, ela não será sua, ela sempre foi de Deus e sempre será de Deus. Porque Deus, Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Então, hoje nessa noite vamos falar sobre isso, sobre que tudo é para Ele e não importa se vamos sofrer ou não. Deus faz o que Ele deseja, mas mesmo assim, Deus não nos abandona, Ele está conosco. Amém? Jó capítulo 3, versículo 2, e diz, Jó diz, Senhor Deus, ó Pai, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado que o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus imutável, o Senhor não muda. Obrigado que o Senhor nos escolheu, Pai. Obrigado, Pai, que em meio ao pecado, em meio à queda, Pai, o Senhor olhou para nós, nos elegeu, Pai, e o Senhor nos salvou, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Sem Ti não conseguiríamos nada, sem Ti não haveria esperança, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o Deus a quem amamos. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. E que nessa noite, ó Pai, que o Senhor continue falando, ó Deus. Que possamos ouvir para a Tua voz, ó Deus, como temos ouvido nessa noite, desde a abertura, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, falar em nossos corações, quebrando nossos corações, ó Deus. Quebre todo o coração de pedra, ó Deus. Transforme no coração de carne, ó Pai. Traga, Deus, o reino das trevas para a luz, ó Pai. Nos dê saúde, Pai, não para termos uma boa vida aqui, Deus, mas para servirmos ao Senhor, que é o único Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Esperar ali aqui. E Jó no capítulo 3, ele é uma sequência dos dois capítulos anteriores, o 1 e o 2. Só para lembrarmos o que estava acontecendo, havia, entre aspas, uma intriga no céu, entre uma disputa entre o Deus e Satanás. Lógico que Satanás perderia essa disputa, para ver se Jó era fiel a Deus porque ele tinha tudo, ou se Jó era fiel a Deus porque ele realmente amava a Deus. E no meio de todos os dois capítulos, tanto 1 quanto 2, Jó saiu vencedor. Ele honrou a Deus. Ele, mesmo perdendo tudo, ele olha para Deus e diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o seu nome. Mesmo com todas as dores, tanto emocionais como físicas, como financeiras, como espirituais, a aflição que ele estava ali, Jó nos seus dois capítulos honrou a Deus, agradou os olhos de Deus. Mas no final do capítulo 2, encontramos ali que os amigos de Jó chegam até ele. Ele não está mais somente só com sua mulher. Alguns vão perguntar por que a mulher ficou viva, por que a companheira de Jó ficou viva. Alguns vão dizer porque Deus queria compaixão pela mulher, queria deixar ela ao lado de Jó. Outros vão dizer que Satanás é quem deixou a mulher para utilizá-la, para usar, para afligir Jó. Porque a mulher de Jó, sua esposa, que deveria estar ao lado dele, sofrendo junto com ele, tentando consolá-lo também, foi a mulher em que acusou. Foi a mulher em que olhou para ele e disse, amaldiçoa o seu dia, amaldiçoa o Deus que você ora todos os dias, oferta todos os dias e morre.
Essa é a mulher de Jó. Talvez seja o pior conselho de alguém para outro. Amaldiçoa o seu dia, amaldiçoa o seu Deus e tire sua própria vida. Olha que conselho de uma mulher para esse homem. Mas mesmo assim, Jó ele ficou em silêncio. Seus amigos chegaram. E o capítulo 2 termina dizendo que Jó, junto com seus amigos e provavelmente com sua mulher ali perto, ele passou 7 dias e 7 noites em silêncio. Ele nada disse. Acredito que talvez ele chorava, agoniava de dor, gritava, porque eles estavam provavelmente com tumores ali em seu corpo, com câncer, e toda hora aquelas dores vindo até ele. Durante todo o livro ele vai contar que está sentindo dor. O final do capítulo 3 vai dizer que nada, ele sempre está uma inquietação, ele não consegue dormir, porque está com tantas dores, hoje ele não consegue descansar. Não há um minuto de paz para Jó. E o conselho da mulher para ele é que ele retire-se a própria vida. O capítulo 3 ele vai trazer um momento de poesia. O capítulo 1 e 2 traz uma narração, traz um diálogo, mas o 3 é um poema de Jó. É o que Jó não aguenta mais nesses 7 dias. Depois desses 7 dias, Jó começa a falar. E ele, infelizmente, começa a ouvir sua mulher em sua mente e pensa na possibilidade de retirar sua própria vida. E Deus me livre de falar de morte na igreja, ainda mais falar sobre suicídio, ainda mais falar sobre retirar a própria vida, autoextermínio. E o pastor, em uns cultos, ele disse que a nossa cidade é tão pequena, a população tão pequena, e mesmo assim tem tantos óbitos aí por autoextermínio. Quantas pessoas estão tentando tirar a própria vida? Não sai mais notícias ou registros, mas sabemos que pessoas estão morrendo, sofrendo dentro de casa, sofrendo no seu coração e retirando a vida. E quantos casos de tentativa não temos nessa cidade? E o suicídio, lembra de uma coisa chamada o efeito Veta. Não sei se os pastores conhecem com a psicanálise, mas chama-se efeito Veta. O que é o efeito Veta? O efeito Veta foi um jovem onde ele estava apaixonado por uma mulher e ela iria se casar. E ele, em todo o livro, ele disse que não conseguiria viver mais sem ela, e ele sabia que não teria como viver com ela, porque ela estava noiva do seu grande amigo. E no meio de todo o seu sofrimento, ele relata no livro, ele chega em um momento que ele pede uma arma para ela, que ela tinha em casa. Ele fala para ela que talvez nunca voltará de sua viagem. E o grande problema é que ele pega aquele objeto, sai, vai para um local separado, e ali então ele tenta retirar sua própria vida. Veta então, dá um tiro e a consequência maior é perder a vida ali. Mas esquecemos da segunda consequência, a tentativa. Ele tentou e não conseguiu. Agora ele passa o resto do seu livro sofrendo. Ele está morrendo aos poucos, ele não chegou a morrer naquele momento que ele deu um tiro em si. Ele vai morrendo aos poucos. Ele é levado para casa, os seus familiares o visitam, a sua paixão de adolescência, de juventude, a visita, o seu grande amigo o visita, e ele sabe que ele vai morrer. Mas a morte é lenta. Ele não morre de um dia para a noite, ele passa dias e dias sofrendo pela consequência. Ele vive a consequência de um ato. E várias vezes nós, cristãos, pensamos sobre a morte, refletimos sobre ela. Alguns retiram a própria vida, alguns tentam retirar a própria vida e vivem a consequência aí. Vivem paralíticos, vivem em uma maca para o resto de suas vidas, agonizando a morte. E começa a desejar mais ainda a morte. Isso foi o efeito Veta. Depois que lançou o livro, no século XVIII, várias pessoas morreram depois de ter lido. E se deu o nome efeito Veta. Então, todo filme que é lançado, ou seriado, ou outros livros sobre esse assunto, e acontece suicídios em massa, chama-se efeito Veta. Aquele filme ocorreu um efeito Veta. E com isso, durante a nossa história, durante toda a religião, a nossa religião, evitamos de falar sobre isso.
O pastor trouxe na igreja sobre o assunto na escola bíblica, sobre saúde mental. E não podemos falar sobre saúde mental, porque se você está mal ou péssimo, é porque você está desviado, você está cheio de demônios em sua vida. Pode até ser, mas às vezes você só está sofrendo mesmo, com um problema neurológico, ou com um problema emocional, ou algo do tipo. E o suicídio é isso também. Quantos de nós não estamos sofrendo, ou já sofreu, ou já pensou, ou talvez irá pensar sobre isso? Ou conhece um familiar que sofre sobre isso, luta contra isso, e não tocamos no assunto. Porque se tocarmos no assunto, algo pior vai acontecer. Mas a verdade é que, como a igreja fez, devemos falar sobre os assuntos. Devemos explicar, consolar, abrir o livro e dizer o que é, como tratar, como resolver. Ou tentar resolver. E Jó é um exemplo clássico disso. E Jó começa no primeiro ponto, ele amaldiçoou o seu nascimento. E ele vai dizer assim: depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o seu dia, o seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, o dia do seu nascimento, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre as contas dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, a noite do seu nascimento, da sua concepção. E dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do céu, ou as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha. Que não venha o despertar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Jó aqui ele começa a amaldiçoar o seu dia, ou ele amaldiçoou o seu dia nesses primeiros versículos. O dia da sua concepção, o dia que ele foi concebido, é um dia agora amaldiçoado para Jó. O delírio de Jó, ou a sua alma está sofrendo tanto, e ele não aguenta mais o seu sofrimento, que desde o comum de uma maldição é sempre o futuro. Você amaldiçoar um dia no futuro, amaldiçoar alguém no futuro. Mas Jó está sofrendo tanto, está pensando tanto nisso, que ele amaldiçoou o seu passado. Ele olha para o seu passado e disse: maldito seja aquele dia em que eu nasci. O mais novo que temos aqui na igreja é o João. Imagino que quando ele nasceu, seus pais e seus avós ficaram cheios de alegria, trouxeram presentes, brinquedos, e a alegria estava ali na casa. Agora imagina Jó olhando para esse dia de alegria, esse dia de festa, de cantos, e Jó olhando para esse fatídico dia que ele nasceu e dizendo que aquele dia não deveria existir. Aquele dia Jó não poderia haver aquele dia no calendário, porque aí ele não precisava ter nascido. Aquele dia onde houve cantos, louvores, presentes, que aquele dia as pessoas que o abençoaram, talvez, que sejam pessoas que deveriam ser amaldiçoadas e amaldiçoar aquele dia. O espanto de Jó é tão grande que ele fala que o sol aquele dia não deveria existir. Que um monstro marinho deveria engolir o sol e aquela noite ser apenas a sombra da morte. Conhecemos o vale da sombra da morte no Salmo, mas Jó usa essa frase antes. Durante todos os livros ele vai dizer a sombra da morte, sempre levando do Salmo a sombra do vale da morte. E Jó fala que aquele dia deveria ser a sombra da morte. Jó está sofrendo tanto e a única coisa que ele pensa é amaldiçoar o seu dia e retirar a sua vida. Jó perdeu a esperança. Olhamos para esse assunto e achamos que, não, João, eu nunca pensei sobre isso. Ou os adolescentes pensam, nunca vou pensar sobre isso. Ou os adultos mais velhos podem pensar, não, isso é coisa de século XXI. Não, essas coisas sempre existiram.
o que a gente faz é não falar. Jó estava querendo retirar a própria vida e várias vezes nós, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade, dentro da nossa família, queremos retirar a nossa própria vida. E o fato de retirar a nossa própria vida é o fato de perder a esperança. Olhamos para esse mundo e dizemos, eu não conquistei nada, eu trabalho e não conquisto nada. Era melhor não ter nascido para sofrer desse tanto. Se esse calor está tão tenso, era melhor ter morado em outra cidade, era melhor não ter nascido para sofrer desse jeito. E achamos que isso é o alívio. O aborto mesmo, um dos argumentos que as pessoas usam para aprovação do aborto é a pessoa vai nascer com síndrome de Down. Ela não precisa vir à vida. Mate ela ali mesmo. Para que ela vai sofrer? Ou algumas pessoas vão trazer alguns livros antigos. Se a África tem tantas pessoas que sofrem, por que não vai lá e mata todo mundo? Termina com o sofrimento de todos. E isso está acontecendo em toda volta. O nosso país está querendo aprovar se aquela criança vai sofrer naquela família porque ela vai nascer num lar de tráfico de drogas, é melhor que a mate. Ela pelo menos não irá sofrer. E o fato de perdermos a esperança nesse mundo, logo a gente pensa em retirar a própria vida. Se você olha para esse mundo e vê que você não conquista nada, que você trabalha, tenta fazer as coisas e nada, como se diz, sobra ou não tem nada de aproveito em sua vida, não tem um momento de alegria em sua vida, logo você perdeu a esperança. Você não tem mais os olhos voltados para o reino. Você olha para esse mundo e diz, nossa, não conquistei nada, não tenho nada. Mas é porque nós estamos olhando para esse mundo, queremos as coisas desse mundo. Devemos olhar para o reino de Deus e querer levar a palavra do Senhor, querer ganhar vidas para o Senhor, querer ganhar galardões, querer louvar ao Senhor, mostrar a palavra, o quão Ele é bom. Mas olhamos para esse mundo e sofremos, trabalhamos e perdemos a esperança. Eu estudo e nada acontece, nada melhora na minha vida. Isso é um olhar mundano, olhamos muito ainda para o nosso mundo. Não olhamos para o reino. Não quero estudar, eu quero estudar para um dia Deus me usar. Eu quero planejar a minha vida não para mim, mas para servir ao Senhor. E às vezes quando começamos a sofrer, começamos a sentir as dores, queremos retirar a nossa própria vida. Um banquete, ou como se diz, um almoço, onde a tia Sandra faz toda a comida. Imagine se você come os primeiros garfos ali, seja um pouco amargo. A comida está com muito sal, a comida está com muito limão ou algo do tipo. Mas você apenas provou. Você nem experimentou todos os pratos. Você tem que ter a certeza que vai ter outros pratos, vai ter mais comida, vai ter diferentes tipos de comida para você experimentar. Terá um banquete rico. E a vida é isso. Às vezes começamos a nossa vida, sofremos e já queremos terminar com o sofrimento. Não, talvez realmente a nossa vida aqui vai ser 80 anos sofrendo. Mas tenha certeza que depois desses 80 anos, Cristo vai voltar e vai levar você ao céu. Vai levar você ao céu não para sofrer mais, mas sim para viver abundantemente. Não terá mais tristeza, não terá mais lágrimas. O Senhor cuidará ao seu lado, estará ao seu lado sempre. Ali será um local sem dor, um local sem sofrimento, um local sem doenças. Todos os nossos problemas de saúde mental serão resolvidos ali no céu. Não é porque começamos a sofrer aqui que vamos retirar a nossa própria vida ou que vamos fazer uma besteira. Vamos olhar para o final. O final é que Deus vai trazer o consolo e vai trazer a paz. Ele julgará os ímpios, Ele punirá os ímpios e salvará o seu povo, levará o seu povo ao reino. Não podemos simplesmente olhar para esse mundo e seguir esse caminho de trevas, esse caminho onde vivemos essa crise existencial. Talvez você vai viver a crise existencial para o resto de sua vida. Talvez você irá sofrer a depressão para o resto de sua vida. Talvez você irá sofrer mais 10 anos de ansiedade. Mas a certeza é que Deus irá voltar, que Deus irá trazer a cura.
e pensamos e perdemos a esperança somente no momento de dor. Jó ali, depois que acaba o seu livro, ele não pensa mais em tirar a própria vida. Ele tem um bom final, ele encontra Deus, e é isso. Às vezes vamos sofrer 5 anos, vamos pensar em inúmeras besteiras, vamos passar por inúmeras doenças, mas talvez depois de 5 anos, Deus irá trazer a paz aqui mesmo para você. E todos aqueles pensamentos de morte será retirado de sua vida. Mas e se Deus não trouxer a paz durante todo esse tempo? Tenha certeza que você irá morrer, mas você habitará com o reino de Deus, habitará na eternidade e não irá sofrer mais isso. Temos que lembrar que a nossa saúde, a nossa vida não é para nós. Nada disso é nosso. O tempo não é nosso. Tudo é de Deus. Então Deus vai fazer o que Ele quer e como Ele planeja. Então não simplesmente olhe para o que você está sofrendo agora. Olhe para o futuro. Olhe para a esperança que é Jesus Cristo. E no ponto 2, a morte como descanso para Jó. Jó no versículo 11, ele vai dizer: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu amasse. Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Com reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, e com os príncipes que tinham ouro encheram suas casas de prata. Ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre finalmente de seu senhor. Jó ali olha para a morte, ele olha a morte como a coisa mais doce. Ele olha para a morte como o alívio. Ele olha para a morte e vê que ali haverá a solução. Mas Jó estava errado. Com certeza ele estava errado. A mentira é que retirarmos a vida não vai passar a dor. Nós não temos essa autoridade, como o Fábio disse, de acrescentarmos algo ou de retirarmos uma hora de nossa vida. Mas esse assunto nos pega desprevenido. Mas afinal, suicídio é pecado? Sim, é pecado. Mas a vontade de morrer, ela é pecado? As coisas agora começam a ficar mais complicadas. O fato de ter a vontade, ou viver com a vontade de retirar a própria vida, ela não é um pecado. Ela é uma consequência da queda. Ela é um impulso do maligno, ela é uma tentação. Nós lutamos contra a raiva, ficamos irados e nos controlamos para não pecarmos. E o sentido de morte, o impulso de morte, essa tentação, devido à queda, ela também é real em nossas vidas. Ela vai vir, talvez várias vezes, talvez uma vez em sua vida, ou talvez nunca virá. Mas é que ela existe. Esse impulso do mal, ele existe e às vezes ganha as pessoas. É uma tentação. A pessoa sofre, olha para o suicídio e pensa, como Jó, seria um alívio se eu morresse aqui agora. Tudo terminaria, todo o meu sofrimento acabaria. Mas isso é uma vontade do inimigo, é um impulso do mal. E devemos todos os dias lutar contra o impulso do mal. Às vezes estão tão pensativos sobre isso, sobre procurar esse alívio momentâneo, e colocamos ideias na nossa mente, na nossa cabeça, que nós somos daquele jeito. Pegamos coisas negativas ou alguns problemas, imaginamos, pensamos a todo momento sobre aquele problema e achamos que nós somos aquilo que pensamos. Ou pegamos os desejos dos nossos corações pecaminosos e achamos que somos o que o nosso coração deseja. Mas nós não somos isso. Nós não somos as ideias que pensamos, não somos os desejos do nosso coração. E esse ato de pensar sobre isso, às vezes eu não penso sobre isso, eu sou bem melhor que todos. Só foi Jó que pensou sobre isso, sobre o alívio pela morte. Mas Jeremias também pensou sobre isso.
Jeremias capítulo 20 vai dizer, maldito o dia que nasci. Jeremias também, nem é nas lamentações de Jeremias, é no próprio livro de Jeremias ele vai dizer, maldito o dia em que nasci. Maldito aquele que deu a notícia que eu haveria nascido, a felicidade daquele momento deveria ter sido obscuro. Paulo em 2 Coríntios vai dizer, perdemos a esperança da própria vida. Tantas coisas aconteceu com Paulo, e Paulo chega ali no momento de 2 Coríntios, vai dizer, perdemos a alegria ou a esperança da minha própria vida. Paulo agora não estava se importando, e não era no sentido de reino, de tudo, era que realmente Paulo estava sofrendo tanto, que ele havia perdido essa esperança. Elias também, em 1 Reis, vai dizer, tira minha vida, eu estou cansado, estou sofrendo tanto, Senhor, retira a minha vida, eu não aguento mais. E olhamos para esses exemplos bíblicos e falamos, não, isso só está na Bíblia, não existe mais isso. Os adultos vão estudar Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E Spurgeon, ele tem em toda a sua vida um momento de depressão. A todo momento ele está combatendo e lutando contra a sua carne, contra os seus pensamentos sobre a depressão. Está lutando contra o seu físico, contra a sua mente, contra as suas doenças, para vencer a depressão. O cara, ele era o maior pregador, talvez foi o maior pregador, tem um dos títulos mais belos, e mesmo assim ele sofria. Mesmo assim, em suas cartas, ele relata a melancolia e o sofrimento que ele sentia, e achamos que líder religioso, ou pastor, ou qualquer outro líder, não tem esses problemas. Spurgeon ali, como pastor, como um líder, ele vai dizer que quantas vezes ele não estava sofrendo, porque os males das suas ovelhas estavam sobre ele, ele sofria por causa de suas ovelhas, ele chorava por causa de suas ovelhas, ele sentia um vazio enorme, um sofrimento enorme por causa de suas ovelhas, por causa do seu ministério, mas mesmo assim, todos esses homens, eles não negaram a Deus. Mesmo assim, Spurgeon, com todo o seu sofrimento, ele nunca negou o seu chamado. Spurgeon cumpriu o que Deus havia dito e mandado ele cumprir. E às vezes vamos passar por isso. Somos homens de Deus, mulheres de Deus, e vamos passar por esse sentimento de morte. Mas não quer dizer que necessariamente você está longe de Deus, ou você pecou, ou você está cheio de demônios em sua vida. Talvez você realmente irá passar por isso e você estará debaixo dos pés da cruz, sofrendo tudo isso. E o que podemos falar é sobre permaneça firme. Permaneça firme com essa dor, debaixo dos pés da cruz. É ali que você deve estar. Salmo 88, o salmista vai querer por tudo, em todo o seu salmo, em todos os versículos, que a sepultura seria melhor para ele, que um túmulo seria ótimo para ele, que ele acabaria com todo o sofrimento. E o salmista ali, jovem, não era um idoso ou um adolescente, era um homem jovem. E ele estava ali o tempo todo sofrendo e pedindo o desejo da sepultura, pedindo o desejo de morrer. E a maior religião que nós temos não é o cristianismo, ou o islamismo, ou o ateísmo. A maior religião que nós temos é uma coisa chamada deísmo. Deísmo é aquela teologia do coach, ou essas barbaridades que ouvimos na internet, ou em até livros, onde tudo vai ficar bem. Onde a teoria da prosperidade é a solução, onde os coaches do mundo, ou do Brasil, da nossa cidade, são a solução. Andar com um coach é ter uma boa vida. Andar com um coach hoje é nada mais que você está confiando em deísmo, você está confiando em que tudo ficará bom. E isso é ilusão do diabo em sua vida. Talvez nunca ficará bom aqui. Talvez você irá sofrer durante toda a vida, mas podemos servir a Deus. Podemos honrar a Deus. Estamos aqui não para nos agradar ou para agradarmos uns aos outros. Estamos aqui para Deus. Deus trouxe a dor a Jó. Foi Deus em quem permitiu. C.S. Lewis, em seu livro, ele tem uma frase maravilhosa, onde ele fala, olha, se é para escolher uma religião, se é para escolher um Deus que você quer ficar bem e bom, não escolha o cristianismo. De forma nenhuma, não escolha ele. Não escolha servir Jesus Cristo. Se você quer viver feliz, se você quer viver próspero, se você quer ter carros e dinheiro e fama e poder,
olha, não sirva Jesus Cristo, vá para outro local, vá para outra religião. Não é uma religião para você. O cristianismo é um local de dor, é um local de sofrimento, mas é um local onde o reino, o verdadeiro reino irá vir, onde o verdadeiro Senhor está voltando para nos buscar. Existe uma animação japonesa onde o personagem ele tem toda a sua vida destruída. Ele perde a mãe, perde o pai, perde os seus irmãos e são monstros ali que acabam matando tudo. Ele ganha um poder de mudar a sua vida, mudar a sua linha do tempo. E ele rapidamente pega ali aquele poder e começa a mudar, para ele ter uma boa vida, para ele ter uma boa esposa, para que os amigos dele sejam felizes. Ele rapidamente muda tudo sem pensar. Mas quando ele vai ver o futuro, todos eles estão felizes aqui naquele vilarejo. Mas ele vê que ele destruiu o mundo. Ele, pela felicidade dele, ele destruiu tudo. O mundo se tornou um caos. E ele, para consertar tudo isso, ele entra num dilema. Irei sofrer para que esse mundo seja mais belo, ou eu simplesmente serei egoísta e terei somente a paz para mim? E no meio de suas discussões com seu amigo, ele acaba decidindo voltar. Acaba passando por todas as dores, todos os sofrimentos. E no final de sua vida, quando ele vem a morrer, ele vê que o mundo está mais belo. O mundo está mais belo com a sua morte. O mundo está mais bonito com os seus sofrimentos. E às vezes é desse jeito. O mundo talvez ficará mais bonito com você sofrendo. Mas por que isso? Ou talvez o seu sofrimento seja o momento que Deus vai utilizar para levar a palavra dele ao seu irmão. Numa conversa recente, por que uma pessoa em uma família é a que sofre para segurar todas as pontas? Talvez é aquela pessoa que onde todos os familiares estão perdidos, Deus levanta um no seio familiar, levanta um de sua família, para que sofra, suporte todas as adversidades, para que então sua família conheça a palavra. Às vezes você irá sofrer para que Deus utilize você, para você evangelizar o seu filho ser salvo. Talvez Deus irá fazer você sofrer para que seu pai e sua mãe veja, conheça a palavra e seja salvo. Isso tem que tomar muito cuidado em dizer isso, mas talvez o sofrimento de sua vida vai trazer a salvação, ou Deus irá usar você como instrumento para salvar alguém do seu lado, para salvar alguém da sua família. Os seus sofrimentos podem abençoar alguém à sua volta. E isso não é teologia rasa ou algo do tipo. Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. Deus agradou moê-lo na cruz. Cristo pegou todos os pecados sobre ele, pegou todas as maldições sobre ele, se tornou indigno, foi morto, teve todo o seu sofrimento físico, emocional, espiritual. Sabia que se ficaria afastado de Deus, ele conhecia o próprio Deus, ele levaria sobre si todos os pecados. Deus agradou moê-lo ali naquela cruz, com todo o seu sofrimento, toda a sua dor, foi ali em que Deus deu a salvação a todos nós. Foi no meio de toda essa dor, de sofrimento de Jesus Cristo, que conhecemos a salvação, que temos livre acesso ao Pai agora. Foi por meio de Jesus Cristo, de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, que conhecemos a Deus agora, que podemos entrar no céu, que podemos entrar no paraíso, não por nós, mas sim por todo o sofrimento que Deus teve, que todo o sofrimento que Jesus passou. E ainda Jó, em seus delírios, em seu sofrimento, Jó estava errado, porque se esconde a luz ao miserável e a vida aos corações amargurados, que esperam a morte, e ela não vem, cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exaltariam se achassem a sepultura. Porque se esconde, porque se concede a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Jó disse isso, e Jó estava errado. Jó culpa a Deus porque que Deus não o cercou de todos os lados. Jó, em seu sofrimento, ele tem
e se embate com Deus e olha para Deus e por que o Senhor não me cercou? Por que o Senhor não me salvou? Por que o Senhor não me livrou de todos esses problemas? Mas sim, Deus livrou ele de todos os problemas. Jó estava vivo. Jó não morreu sem entender a fidelidade de Deus. Deus protegeu a vida de Jó em meio a tudo isso. O diabo, o Satanás não poderia tocar ainda na vida de Jó. Ele não poderia tocar na mente de Jó, no coração de Jó. Deus ainda assim preservou a vida de Jó, guardou a vida de Jó e não deixou ele morrer. Jó ficou vivo porque Deus queria que ele ficasse vivo. A morte tornou-se mais doce naquele dia para Jó, mas Deus ainda o cercava. A Bíblia traz que o diabo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos devorar. E o diabo faz isso mesmo. Ele está ao nosso lado, jogando flechas, lanças. O diabo ele nunca ataca diretamente. Ele planeja. Ele é um ser esperto, inteligente. E foi o que ele fez com a vida de Jó. Ele cercou Jó, atacou, jogou flechas, jogou lanças, tentando matar Jó. E não conseguiu. Na história, é interessante, não um castelo. Eles precisam conquistar o castelo. A primeira etapa é conquistar o terreno, depois o castelo. E a primeira coisa que você faz para conquistar um castelo é você deve cercar ele. Você deve cercar, você contamina a água, você retira os alimentos, você envenena os alimentos, você destrói pequenas torres, você atira fogo à noite para as pessoas não dormirem ali. E depois de muito cansaço, depois de vários dias, as pessoas dentro do castelo elas não têm mais forças para resistir. É então ali que o inimigo ataca e consegue vencer. E Satanás faz isso com nossas vidas. Ele nos ataca no serviço, ele nos ataca na própria igreja, ele nos dá dificuldades para passarmos, e isso vai nos enfraquecendo. Isso vai nos deixando para baixo, não deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de confiar no pastor, deixamos de vir à igreja e começamos a culpar o próximo, começamos a culpar o irmão, porque tudo está ruim é por culpa do irmão. Mas é isso que Satanás fez em sua vida. Ele te cercou, te deixou fraco, e agora ele vai atacar a sua vida. Agora ele vai devorar a sua vida. E foi isso que ele fez com Jó. Ele estava conseguindo realmente vencer Jó ali. E não devemos passar por esse mesmo problema. Se estamos sendo atacados, se estamos passando por dificuldades, devemos procurar orientação. Temos uma boa igreja, temos bons líderes, temos bons pastores. Eles estão aqui para nos ajudarmos. Devemos confiar nele para que você não vá lutar sozinho contra Satanás, mas que você possa ter um local para descansar. Que você não venha morrer nesse processo de cerco. Não tenta ser o herói. Existe o mito do herói. Achamos que podemos ir para o mundo sozinhos, viver no mundo, não preciso de igreja, vou viver bem sem a igreja. Mas a verdade é que você está vivendo um mito de herói. Você irá sofrer, você irá ser tragado pelo diabo, você irá ser morto por ele, você irá perder a sua vida. Jó, em meio aos seus delírios, ele tem um momento que ele disse várias bobeiras. Deus não permite que Jó morra com suas dúvidas, ele mostra sua fidelidade a ele, e Jó estava errado. Vale sim a pena viver, mesmo sendo no sofrimento, mesmo passando por dores, mesmo não passando num tal concurso, vale sim a pena viver para Deus, vale sim a pena viver para Deus nesse mundo. E o último ponto é que Deus não abandona Jó. O versículo 24, 25 e 26, ele vai trazer uma resposta para os dois primeiros capítulos. Ele vai dizer assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém. O que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. D.A. Carson e o pessoal de Genebra, ou Genebra em si, ele vai dizer que esse texto ele responde os dois primeiros capítulos, sem nós percebermos. Lembrando que Jó era o homem mais justo, o homem que servia, o homem que ofertava, o homem que ofertava para os seus filhos, em nome dos seus filhos também.
desde sua mocidade, parece que Jó estava servindo a Deus. Parece que desde sua mocidade, Jó plantou uma semente no Deus plantou uma semente no coração de Jó para que ele seja um homem dele, para que ele seja um homem de Deus. Deus desde o início planejou Jó e colocou a semente em seu coração. Olha, esteja perto de mim, louve-me, esteja adorando, esteja em comunhão comigo. E colocou no coração de Jó, olha, certamente o que temo me sobrevém. Jó temia que ele um dia iria perder tudo. Jó tinha receio que alguma coisa iria acontecer em sua vida. Ele só não sabia o que, mas ele sabia. É como se tivéssemos que atravessar o fogo. Você pode se preparar para atravessar o fogo, mas quando você atravessar, você irá ter queimaduras. E Jó foi isso. Ele se preparou durante a sua vida, Deus o preparou, e então chegou o seu momento. E mesmo ele estando preparado, mesmo não sabendo para o que ele estava sendo preparado, Jó teve que passar por tudo isso e se manteve fiel a Deus. O capítulo 3 não vem sobre falando que Jó se manteve sem falar algum erro, sem cometer se equivocar em alguma de suas frases. Provavelmente Jó errou, amaldiçoou o seu dia, ele amaldiçoou os planos de Deus, mas Jó, ele não amaldiçoa Deus. Jó continua fiel a Deus, mesmo com todos esses pensamentos e mesmo em seu poema, ele não amaldiçoou a Deus. Ele continuou servindo a Deus, ele não nega a Deus, porque ele estava preparado. Às vezes estamos aqui nessa igreja para Deus nos preparar para algo que irá vir. O Apocalipse está vindo, o Apocalipse está acontecendo, e Deus está sempre preparando a sua igreja, porque o mal está vindo, guerras estão vindo, doenças estão vindo, pandemias estão vindo, e a todo momento Deus está preparando o seu povo. Mesmo nós não sabemos para quê. Antes da pandemia, eu me lembro muito do pastor falando sobre a engrenagem estar rodando ou estar funcionando. Era um momento em que Deus estava preparando essa igreja para a pandemia. Era um momento em que Deus estava preparando cada um para que no momento de pandemia não se perdesse de Deus. Olha como Deus vem preparando cada um de nós. E Ele continua preparando. Ele não para de nos prepararmos. Algo vai acontecer em suas vidas, algo vai acontecer na minha vida. Não sabemos quando, como, o que, mas sabemos que Deus está preparando. E quando você deixa de ler a Bíblia, deixa de ter comunhão, deixa de vir à igreja, você blasfema contra a igreja ou perde a confiança, você não está sendo preparado. Algo vai vir e você não estará preparado com a armadura de Deus. E Jó estava. Que sejamos como Jó. Jó sofreu para se aproximar-se mais de Deus. E Jesus Cristo sofreu para aproximarmos nós, os seus eleitos, para Deus, para nos aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro, para que então possamos amar a Deus. Éramos inimigos de Deus e agora somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo. E que nessa noite, se alguém tiver com pensamentos ou a falta da esperança, como o pastor disse, existem líderes que se preocupam com vocês. Existem problemas, sim, reais de saúde mental, de psicológica. Existem esses problemas e a igreja se preocupa com você. A igreja, os pastores se preocupam com suas ovelhas. Vocês não estão só, nós não estamos só. Estamos sendo preparados. Não sabemos para quê, mas sabemos que o reino de Deus está vindo. Amém? Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Tenha piedade do seu povo, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos prepare, ó Deus, para que o Senhor está, ó Deus, planejando, ó Deus. Que venhamos servir ao Senhor e honrarmos o teu santo nome, ó Deus. Que todo pensamento de morte, ó Pai, que todo sofrimento, Deus, talvez, ó Deus, nunca passará, ó Deus. Mas, ó Deus, nos consola, ó Deus. Nos traga paz, ó Deus, porque sabemos que o reino do Senhor está vindo, sabemos que guerras estão acontecendo, que as coisas irão piorar, ó Deus, mas esteja conosco, ó Deus, não nos abandone, ó Deus, continue, Deus, nos cercando, ó Deus, nos livrando de todas as amarras do inimigo, de todas as agarras do inimigo, ó Deus, que possamos ofertar a Deus, Deus, que não é por simplesmente
um amargo nessa primeira momento da nossa vida, mas que possamos vir, ó Deus, nos alimentar, Pai, de todo o banquete que o Senhor está preparando, ó Deus. Que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Guarde as nossas vidas, ó Pai, nos livra, Pai, de todo mal, te pedimos isso, ó Deus. Ó Pai, mas se algum mal vier sobre nós, ó Pai, nos prepare antes, ó Deus, nos guarde, ó Deus, nos livre de todo mal, Pai. Nos traga, ó Deus, sempre, Pai, o Senhor em nossa volta, ó Deus. Nos guarde, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso e o Senhor, Pai, é santo, ó Deus. Que não seja, Pai, somente uma palavra, ó Deus, mas que seja, Pai, uma palavra em que o Senhor possa tocar em nossos corações, ó Deus. Continue, ó Deus, guardando o Teu povo, continue o protegendo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, guardou nós, ó Pai, na pandemia. Nenhum de nós veio a óbito, ó Deus, devido a esse vírus. O Senhor guardou o Teu povo, protegeu. Obrigado porque o Senhor é santo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, continue nos guardando, ó Deus. Continue, Pai, nos protegendo, ó Deus. Que toda doença que temos, ó Pai, que viemos a ter, ó Deus, que sabemos, ó Pai, que tudo era para a glória e honra do Teu santo nome, Deus. Que tudo passará um dia, que tudo irá ficar bom, Deus. Que um dia chegaremos, ó Pai, no final felizes para sempre, junto com o Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém.